Então, estamos de volta para mais um bate-papo, ainda com o tema da baixa autoestima dos grupos naturais de inteligência, né? Hoje vamos falar de mais aí dois GNIs, vamos falar de dois GNIs que têm, é, realmente vai ter muito menos, né, baixo autoestima do que os demais grupos naturais de inteligência. Mas antes o que eu gostaria de falar, me ocorreu hoje, eu estava pensando aí, escutando algumas notícias, né, na televisão, a gente às vezes muda de canal e acontece essas notícias falando sobre desemprego, sobre muita gente desempregada, mas veja bem, existem a questão do baixo autoestima e caminhos, nem toda baixa autoestima vai se tornar uma depressão ou se tornar um estado depressivo, um estado de melancolia profunda. Não, as pessoas que estão desempregadas, cada grupo de inteligência vai ter uma reação diferente através da pandemia que estamos passando, do desemprego, então não vai ser igual para todo mundo. E a falta desse conhecimento ainda, dessa descoberta tão nova, tão recente, que as inteligências naturais humanas, realmente faz nesse momento grande falta nas pessoas que não têm o conhecimento que vocês, né, que já passaram aí pelo Instituto de Evolução Humana, pelo nível 1 principalmente, que é o PDN, Programa de Desenvolvimento Natural, já tem sobre si mesmo ou sobre si mesma. Então vejamos bem, a questão da pandemia, do desemprego, há pessoas que são mais resistentes e não entram em baixa autoestima, elas se tornam empreendedoras, têm várias ideias, mexem para lá, inventam coisas, vão vender coisas na sinaleira, vão dar um jeito na sua vida. Então, hoje nós vamos falar de dois GNIs, que é o GNI intimidador e do GNI distante. Como é que aparece e como é que eles lidam com a baixa autoestima. Em primeiro lugar, são dois grupos, o GNI intimidador faz parte, né, ali da inteligência ativa. Ele tem como inicialmente, em primeiro plano cognitivo, a inteligência ativa, ou seja, a BNI, Base Natural de Inteligência Ativa, e depois ele vai ter ali em último plano o emocional. Isso faz com que as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligência do intimidador não vão ter muito tempo ou não vão dar espaço para a baixa autoestima. Neles, a baixa autoestima se desenvolve em não saber lidar com o seu campo emocional, não saber lidar com os sentimentos, quando eles estão assim, seja gostando de alguma pessoa ou estão muito, vamos supor, gostando de uma empresa, de uma coisa, de um empreendimento, de um processo ou de alguém, e eles não sabem lidar com esse sentimento se tiver obstáculos, se tiver alguma coisa impedindo na empresa de ficar. O intimidador, ele não vai atrás das pessoas. Então, até no passado eu usava muito esse termo, que os intimidadores colocam o sentimento debaixo dos pés e vão seguindo a vida, né? Então eles não. Então, assim também como é com os sentimentos, também é um procedimento que acontece com baixo autoestima. Eles podem ficar um pouco assim, se sentindo a maior baixo autoestima dos intimidadores é a impotência, é não ter, vamos supor, domínio sobre situações e impotente, seja financeiramente, impotente fisicamente ou impotente de não poder concluir as coisas que ele deseja fazer e deseja realizar, ok? Agora vamos para o GNI, que nós nominamos de distantes, porque esse apelido, esse codinome, ele faz parte do maior, né, o que mais é forte dentro, usando a língua portuguesa, desse GNI, que são mais assim compenetrados, são mais distantes, mais frios diante das situações, principalmente emocionais ou sentimentais. Isso não quer dizer que eles não tenham sentimentos, lógico que eles têm sentimentos, mas é racionalizado de forma porque eles têm o racional em primeiro plano e cognitivamente o campo, né, o filtro, a BNI, Base Natural de Inteligência Emocional, quando está em segundo plano, ela é neutra, então é totalmente, né, comprimida pela energia centrípeta que vem na frente, que é o racional. Então as pessoas, os jovens, os adultos que estão dentro e fazem parte, né, do grupo natural de inteligência distante, muitas vezes, né, quando crianças, mesmo jovens, são tidos hoje em dia como semi-autistas, porque eles gostam de se isolar e gostam de pouquíssimo contato emocional com as pessoas. Agora, lógico que o autismo,
como um estudo do autismo mais autêntico. Aí você vai dizer, poxa, mas existe autismo autêntico? Não, autismo autêntico não. Fala aquele autismo que eu tenho uma neta, inclusive, que as pessoas diagnosticam ela, apesar que os médicos dizem que ela não tem nada, todo mundo diz que ela é autista e vem como autista porque... Mas como ela faz parte do diferente emocional, olha só, então no autismo, ou não autismo, nós vamos ter vários grupos de inteligência, como tem também com as pessoas e as crianças que fazem parte desse gene do amor, que é a síndrome de Down, também vai ter os grupos naturais de inteligência lá. Já conferi muitas e muitas vezes isso em crianças e adultos e jovens. Então, o gene distante, ele vai ter assim um não entendimento do baixo autoestima, não que ele não tenha, mas ele vai ter uma espécie de desânimo, desencanto pela busca da informação que não deu certo, por aquilo que ele acreditou e credibilizou suas energias e não era tudo aquilo porque ele não se aprofundou necessariamente o que deveria se aprofundar. Esses são os sentimentos de baixa autoestima, dessa nomenclatura criada pelo próprio homem e designada para vários estados de sentimentos, estados emocionais de todos nós, né? Então, o grupo natural de inteligência, o GNI distante, ele não vai sentir como as pessoas emocionais vão sentir, como os ativos vão sentir o baixo autoestima, tá certo? Neles vai estar ligado a realmente o erro em relação às informações e a estar se aprofundando em algo que depois ele viu que não era tudo aquilo que ele imaginava. Isso causa neles uma leve, né? Não é uma leve baixa autoestima nesse sentido, tá certo? Então acompanha nossas redes sociais. Olha, para você que nós temos os podcasts que estão espalhados em vários, né, canais de podcast, que seja do Google, seja do Spotify, seja... E entre outros que agora eu esqueço os nomes, né? Esses são os mais conhecidos, pela Apple também, além dos podcasts, enfim... Tem muitas dicas lá, estamos falando sobre as energias e os pensamentos de cada um de nós. Então se cuidem bastante e aproveitem para fazer os níveis do PDN, Programa de Desenvolvimento Natural, que nós temos aí, que estão aí realmente fazendo a diferença na vida das pessoas, principalmente diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Quanto mais conhecimento você tem, nunca é demais, ao contrário, pode livrar você de várias coisas psíquicas, energéticas e até inclusive alívios profissionais. Então, tudo de bom, um grande abraço para vocês, tudo de bom e continue aí percebendo a vida de acordo com o seu grupo, mas entendendo também o grupo do outro, entendendo que o outro também tem um processo diferente do seu, tá certo? Tudo de bom? Tchau, tchau, um abraço.